Bom, pessoal, meu nome é Caio Lima. Eu vou apresentar para vocês hoje o Projeto Integrador 2, Negócios e Produção. Mapeamento organizacional para um processo de calibração de um MFUG, instrumento de medição de força de uso geral. Então, esses são os membros do grupo, os devidos polos. O tema do projeto: mapeamento organizacional de processos. O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica de comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. O mapeamento de processos envolve compreender toda a sua lógica e o seu contexto, obter informações sobre as entradas e saídas esperadas, bem como sobre as ferramentas e técnicas a serem utilizadas, além de saber o como, ou seja, como deve ser o passo a passo do executor. Problema a ser resolvido, Como seria um processo de calibração realizado no laboratório através da elaboração de mapeamento organizacional, desde a entrada até a saída do instrumento de medição de força de uso geral. A comunidade onde foi realizada a pesquisa foi a Dinatest Indústria e Comércio Limitada, um laboratório de calibração com mais de 48 anos de existência, acreditado pelo Inmetro, ou seja, ele possui um sistema de gestão da qualidade, que presta serviços de assistência técnica e calibração de máquinas de ensaio, instrumentos de medição de força de uso geral, que são os dinamômetros, e sistemas extensométricos. Qual a importância dessa pesquisa para a comunidade? Apresentar uma análise geral de um de seus processos, relacionando atividades e recursos utilizados e propor sugestões de melhorias que possam trazer benefícios para a empresa. As ferramentas da qualidade utilizadas para esse mapeamento foram fluxogramas, mapofluxogramas, 5W2H e o diagrama de tartaruga. Então, na primeira etapa, ocorreu a coleta de informações, a construção do fluxograma do processo, elaboração do mapa fluxograma do processo, aplicação do 5W2H para cada uma das principais atividades do processo. E a segunda etapa foi a elaboração do diagrama de tartaruga, a elaboração do fluxograma com o uso de um RP, a elaboração do fluxograma com a melhoria do RP ou sistema integrado e a remodelagem do mapa fluxograma. Então, primeiramente, a coleta de informações envolveu a consulta de instruções de trabalho, procedimentos internos, registros, normas utilizadas e a elaboração em vídeo de questionários para colaboradores que participaram ativamente ao longo de todo esse processo do projeto. Então, o fluxograma, primeiramente, nós recebemos o equipamento, o material, feita a entrada do material, a identificação do equipamento, dos acessórios, e então é feita a entrada digital. A primeira decisão que ocorre é se o equipamento já possui uma proposta ou não. Caso ele não possua uma proposta, é feito um preenchimento manuscrito da proposta, do rascunho de proposta, e caso ele já possua, o equipamento é identificado e segue para o armário de calibração. Depois ele aguarda até o recebimento da ordem de serviço. É feita a separação do equipamento, materiais e os padrões que serão utilizados, dispositivos também. É feita a calibração, colocação de etiqueta de calibração. Depois o equipamento é embalado e levado para o armário de saída. Os dados da calibração são enviados para a elaboração do certificado. Depois é feita a correção, emissão e assinatura do certificado. E, enfim, o material é retirado. Aqui está um mapofluxograma no laboratório, no caso, laboratório 1. Então, como que ocorre? Primeiramente, a entrada, aqui no item 1. Então, o material é recebido na mesa de entrada. Depois, ele segue para a proposta. Os dados são inseridos aqui no item 3. Depois, o material é identificado, segue para o armazenamento aqui no armário de itens de calibração. Assim que descer o OS, ele segue para o item 5. Então, ele é feita a calibração em um dos padrões, uma das máquinas padrões, ou no laboratório 1 ou no laboratório 2. E depois que ele é calibrado, ele vem para o armário aqui de saída, onde ele já vai estar identificado, etiquetado, embalado. Depois os dados da calibração seguem aqui para o computador, no item 7. Depois são corrigidos no 8. E por fim eles seguem para a saída, no item 9. Então, logo depois do mapofluxograma foi realizada a aplicação do 5W2H. Então, aqui o exemplo da atividade de entrada. Então, o que é feito, quem é que faz esse processo, quando é feito o processo, aonde, o local onde que é feito, por que ele é feito, como ele é feito, o tempo de realização da etapa, se existe ou não a informatização do processo, e as ferramentas que são utilizadas e que poderiam ser utilizadas para melhorar o processo.
Então isso foi aplicado para cada uma das principais atividades do processo. Aqui estão as outras atividades, né, com o devido quadro de 5W2H. Então, a partir desses quadros, foi elaborado o diagrama de tartaruga para o processo. Então, aqui já estão relacionados, né, em resumo, de forma compacta, os equipamentos, as ferramentas utilizadas, os requisitos que o processo tem que atender, o pessoal envolvido, os métodos utilizados, os monitoramentos e medições, né, os registros, os documentos que são utilizados. Então, aqui nós temos uma visão geral, né, da entrada, né, que é o recebimento do material, as atividades que são realizadas, e a saída, né, que é o material com o certificado de calibração e a etiqueta de calibração atualizada colada ao equipamento. Na segunda etapa, continuando, né, então nós tivemos a sugestão, né, como existe uma repetição de alguns processos, então de se aplicar uma RP, né, para algumas atividades, como por exemplo a entrada, né, o registro do equipamento e proposta. Então, como que seria esse fluxograma, né, já tirando essas atividades que foram automatizadas, né? Então, ocorreria a entrada do equipamento, a identificação e armazenamento, né, porque o processo seria automatizado. Então, desse procedimento inicial, já iria para o recebimento da ordem de serviço. Né? Com isso, já iria para a parte final, que é a separação do equipamento, materiais dispositivos, calibração, né, embalagem, envio de dados e emissão de certificado, correção e assinatura. Então já ocorreria uma diminuição, né, da quantidade de atividades com essa primeira sugestão. E com isso, né, alimentando o banco de dados dessa ERP, desse sistema integrado, ele poderia ser melhorado ainda mais, né, ainda mais automatizado. Então, com um sistema mais automatizado, com processos mais automatizados ainda, você teria a entrada do equipamento, a identificação e armazenamento, a ordem de serviço não precisaria ser impressa, né? Os padrões e dispositivos já haveriam relacionados na ordem de serviço, né? Assim como a montagem. Então a calibração ainda seria da mesma forma com a etiqueta, né? Depois o equipamento embalado seria embalado e seguiria para o armário de saída, né? Como ainda é realizado. Mas o certificado poderia também ser automatizado. Toda a correção do certificado ser automatizada, restando apenas para o signatário, né, ou o gerente técnico realizar a assinatura e liberação do certificado. Então, nesse último fluxograma, né, com a melhoria, ele já ocorre uma verticalização de todo o processo. Né? Então, você tem uma diminuição muito, muito considerável, né, do tempo de execução de todo o processo. E esse mapa fluxograma, ele apresenta a fórmula de célula em U, né, que foi uma sugestão, né, dos colaboradores da própria empresa para realmente melhorar, né, o fluxo de materiais no laboratório e aproveitar mais o espaço, que é uma coisa que falta um pouquinho hoje, né? Então, o material recebido no item 1, depois ele é registrado no 2, segue para o armário que vai ficar colado à mesa, um armário bem grande, né, bem extenso, que vai comportar muitos materiais. Depois ele segue para calibração, né, nas máquinas que vão ficar somente em um lado do laboratório. E depois ele vem para os itens de aguardando retirada. Né? Depois os dados seguem para certificação, correção e assinatura. E saem aqui pelo item 8. Já existe uma ideia da empresa realizar essa mudança, né, do laboratório 1 e 2 e fazer um só no espaço que eles têm. Porém, ainda não está em andamento. Então, isso daqui pode ser utilizado como sugestão aí para essa futura reforma. Por fim, né, o mapeamento organizacional do processo, ele permitiu a compreensão, né, de todo o processo, permitiu uma melhor visualização do que pode ser melhorado no processo e um melhor uso dos recursos, né, tanto dos que já existem do que podem ser empregados, né, no futuro. No grupo, proporcionou uma aplicação prática das ferramentas da qualidade, né, o feedback dos colaboradores também foi muito positivo, né, ainda mais mostrando as atividades que seriam automatizadas, né. Então isso foi muito interessante. E também a integração, né? A todo momento os colaboradores contribuíram com muitas ideias, né? Muitas sugestões que foram incluídas no trabalho. E isso foi muito, muito satisfatório para todo o grupo. Então aqui as disciplinas que foram aplicadas, né, ao longo do projeto. As referências bibliográficas. E um agradecimento a Carla, o Rodolfo e a você que assistiu. Boa noite, obrigado.